Agora nós vamos falar de aula número 41. Aula 41, o título é Deus é a resposta para acabar com o racismo. Deus é a resposta para acabar com o racismo. De fato, Deus é a resposta para essa pergunta de como acabar com o racismo nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro. Como nós podemos acabar com o racismo? A resposta é simples, é Deus. Deus irá curar e sarar a maldade do racismo como Deus na forma de verdade e Deus na forma de justiça. Deus como verdade e Deus como justiça. Uma caminhada com Deus através da palavra de Deus apoia o fato de que Deus detesta racismo. E Deus quer que racismo contra o povo negro deste mundo e o povo indígena deste mundo acabe completamente e seja completamente erradicado das sociedades e nações do mundo. Mas como pode fazer isso? Deus ama todas as pessoas, criou todos para ser salvos com Ele e quer que todos sejam salvos com Ele. E Deus ama os vítimas dos inocentes e o sangue inocente que foi derramado por causa desse racismo e a doutrina de descobrimento que foi espalhado no mundo inteiro com a palavra de Deus mesmo, com o povo europeu, levando a palavra de Deus para o povo do mundo junto com essa doutrina de descobrimento. Em nenhum momento antes dos europeus chegaram na terra do povo indígena, na África ou nas Américas, o povo indígena provocou ou atacou os europeus. Os europeus nunca tiveram qualquer justificação legítima para atacar e matar o povo indígena, e invadir e roubar as terras do povo indígena, e por todos os males, crimes e maldade que eles têm infligido sobre o povo indígena. E esse é o povo indígena dos Estados Unidos, povo indígena do Brasil, e o povo indígena no continente de África com as colonizações. Isto é a doutrina de descobrimento em ação e em efeito. Infelizmente, essa doutrina ainda controla este mundo. E por isso, a única maneira de acabar com o racismo é baseado na palavra de Deus, é de realmente abolir, anular, denunciar e renunciar à doutrina de descobrimento. Em nenhum momento antes de europeus brutalmente escravizar o povo africano negro, esse povo africano negro provocou ou atacou os europeus. Os europeus nunca tiveram qualquer justificação legítima para atacar, escravizar e matar o povo africano negro. E por todos os crimes e maldades que eles têm infligido sobre esse povo africano negro. De novo, é a mesma doutrina de descobrimento em ação e efeito. Com Deus, como Deus sente sobre todo esse racismo e toda essa doutrina de descobrimento? Como Deus se sente sobre isso? E baseado na palavra de Deus, nós temos a resposta de Deus. Segundo e obedecendo a palavra de Deus, equivocalmente, podemos completamente acabar com o racismo e completamente erradicar racismo nos Estados Unidos e do Brasil e do mundo. E agora nós vamos investigar na palavra de Deus que é a resposta de Deus para acabar com o racismo. E vamos ler muitas escrituras, porque a resposta não é eu conversando e falando, é a palavra de Deus mesmo. Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. A palavra de Deus diz. Mateus 22, 37 a 40. Respondeu Jesus:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E na Bíblia também, no livro de Levítico 19, versículo 18, e também Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, apoia essas escrituras também. Deus quer que todos os seres humanos sejam salvos e venham até conhecimento da verdade. Deus quer que todos os seres humanos conheçam a verdade e sejam salvos eternamente com Ele para sempre, por meio de Jesus Cristo. Essa escritura é citada em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. Mas, acabando com o racismo, todos nós temos que entender uma coisa muito simples, explicado nas Escrituras em Salmo 24, versículo 1. A Bíblia fala a seguinte. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Essa escritura é muito simples e muito curta, mas é muito claro. A terra dos Estados Unidos, a terra do Brasil, a terra do continente de África, a terra de Europa, a terra de Ásia e o mundo inteiro tem um dono só e pertence a Ele e é Deus eterno, né? E somente Deus, nenhum ser humano. Todas as pessoas que proclamam, que acreditam em Deus e seguem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos eles têm que admitir esta verdade, que Deus é dono de tudo. Deus deu a cada povo as terras e territórios exatos que Deus queria que eles tivessem e possuíssem pelas próprias razões e propósitos de Deus. Um dos propósitos expressos de Deus é que toda a humanidade seja salva através de Jesus Cristo. Esse é explicado em Atos, capítulo 17, versículos 24 a 28. Atos, capítulo 17, versículos 24 a 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Amém. Quando os Estados Unidos foi descoberto, quando o Brasil foi descoberto, quando o continente de África foi colonizado, né? Então, os descobridores e os colonizadores falaram a mesma coisa, que Deus tem abençoado eles, que eles vêm em nome de Deus, com a palavra de Deus, e que Deus está com eles. Então, eles declararam que Deus apoiaram tudo que eles fizeram e deu deles direitos de fazer tudo que eles fizeram. Tudo era baseado também na doutrina de descobrimento.
Por quê? Porque eles ensinaram e eles proclamaram que eles tinham direito de tirar todas as propriedades de um povo indígena e povo negro, que eles tinham direito de escravizar, de controlar, tudo que está naquela doutrina, que é a aula número 1 nesse projeto. Mas também as constituições, e nos Estados Unidos a Declaração de Independência, é baseado no nome do Senhor. É baseado da palavra do Senhor e claramente explica que Deus tem abençoado tudo isso. E nós sabemos que é baseado de doutrina de descobrimento, né, de que os europeus, por meio de Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, a grande comissão, levou a palavra de Deus junto com esse mal doutrina de descobrimento, levaram juntos a doutrina de descobrimento e a palavra de Deus no mundo inteiro e na todo o continente de África quando colonizaram a África. Então, na verdade, é que quando eles vieram com a doutrina de descobrimento e executaram suas descobertas, implementando essa doutrina de descobrimento com completa força e efeito contra o povo africano, indígena e povo afro-americano e afro-brasileiro. Então, eles estavam seguindo a chamada de Satanás. Não só a grande comissão de Cristo Jesus, mas a Satanás, que na tentação de Cristo Jesus no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 8, falou diretamente para nosso Senhor e na tentação, que ele tinha que louvar ele para ganhar todos os países e nações e reinos do mundo. E esse é exatamente o que aconteceu com esses descobrimentos e também colonizações. Parte do grande privilégio e grande responsabilidade de vindo em nome do Senhor é que a palavra de Deus se aplica para todos que vêm ou usam o nome do Senhor. Aqueles que proclamam Deus são embaixadores dele, né? E deve fazer a vontade de Deus e deve obedecer a palavra de Deus. Esse é baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 a 20. Deus e a palavra de Deus é muito claro sobre o que Deus pensa sobre a santidade da vida humana. E a responsabilidade que cada um de nós temos para com o nosso companheiro ser humano. A Bíblia explica muito sobre isso. Em Gênesis capítulo 9, versículo 5. A Bíblia fala. Gênesis 9, 5. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Gênesis 18, 20 a 21. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Gênesis 4, versículos 9 a 11. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Respondeu ele: não sei, sou responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Amém. O sangue inocente chora por justiça. Chora mesmo. Este país dos Estados Unidos, o país do Brasil, e realmente todo mundo que foi invadido e o povo indígena perderam os territórios deles, todos esses países foram construídos sobre o sangue inocente de tantas pessoas assassinadas e tantas pessoas violentadas.
né? E esse sangue inocente chora por justiça. Nosso país também tem sido poluído por causa desse sangue inocente. E só podemos limpar esse sangue inocente pela verdade, né? E pela justiça. Então, até hoje o povo africano negro e o povo afro-americano, o povo afro-brasileiro e o povo indígena no mundo inteiro não têm recebido verdadeira justiça pelos crimes contra a humanidade que aconteceu quando vêm os descobrimentos dos países e os territórios deles. Até hoje, eles não receberam justiça e a verdade não está sendo ensinados, de jeito nenhum. Mas nós temos que ensinar a verdade. Mas tem uma escritura que fala sobre esse ponto que tem que ser ensinado e entendido e seguido. É Números capítulo 35, versículos 33 a 34. Números capítulo 35, 33 ao 34. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou o sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Deus demandará conta do sangue e vida de todas as pessoas, cada indivíduo, né? Qualquer um que derrame o sangue de uma pessoa será pessoalmente, individualmente responsabilizado por Deus, porque Deus criou as pessoas à sua própria imagem. Gênesis 9, 5 a 6 fala sobre isso. Isso inclui e aplica a cada pessoa individualmente. Jesus fala que ele veio para cumprir a lei e os profetas, né? E que todas as coisas na palavra de Deus irão se cumprir e serão realizados. Esse é Mateus 5, versículos 17 a 20. Esse é importante porque para acabar com o racismo é baseado em toda a palavra de Deus. O Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Todos juntos. E tudo isso é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. João 14, 6 fala isso. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Também João 17, 17 fala sobre isso. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E 1 João capítulo 5, versículo 6, na terceira parte. 1 João 5, 6, C. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Nessa escritura fala sobre o Espírito Santo de Deus, é Espírito, mas a palavra de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, e o Espírito Santo de Deus são a verdade. Nós estamos ensinando a verdade sobre racismo, sobre essa doutrina de descobrimento, porque esse é o caminho de acabar com o racismo. Então, é muito importante de nós seguir e entender essas escrituras. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, fala sobre isso. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas.
E também em João, capítulo 12, versículos 47 a 50. Nós vamos ser julgados pela essa mesma palavra, então nós temos que obedecer a palavra de Deus. Porque a Escritura em João 12, 47 a 50 diz: João 12, 47 a 50. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Amém. No julgamento final, todos os seres humanos serão julgados por Deus por este padrão, o qual é a palavra de Deus. Deus julgará a criação, execução e a implementação da doutrina de descobrimento globalmente no nome santo dele, no nome santo de Deus e com a palavra de Deus juntos. Então, e com essa mentira de doutrina de descobrimento junto com a palavra santa dele, o nome de Deus e Deus eterno tem sido difamado e profanado globalmente no mundo inteiro. Todo o continente de África tem sido consumido com essa mentira também como todas as Américas e todo o mundo. Deus vai julgar todo esse racismo e todo ato maligno baseado nesse racismo e nesta doutrina. Deus vai dar justiça para os pobres, para aqueles que sofrem racismo. Realmente, mas essa aula é para ensinar e ajudar-nos a entender fundo nos nossos corações que nós devemos acabar com o racismo usando a palavra de Deus e não esperando. Não temos que esperar. Essa é a verdade. A próxima parte vai falar sobre Deus como justiça. Nós vamos ver muitas escrituras que falam sobre Deus sendo justo e Deus providenciando justiça para os pobres e para aqueles que estão sofrendo injustamente nas mãos de outros seres humanos. Nós vamos pausar aqui e vamos continuar com Deus como a justiça. Deus como a justiça. Deus é justo e Ele ama a justiça. Muitas escrituras enfatiam esta parte do caráter santo do Deus eterno. É necessário nós entendermos que Deus é justo e Deus é justiça e nossa justiça vem do Senhor, porque para nós acabarmos com o racismo, temos só com Deus, só com Deus. Então, seguindo muitas escrituras, vamos lá, Salmo capítulo 33, versículos 4 e 5. Salmo 33, versículos 4 a 5. Pois a palavra do Senhor é a verdade. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 99, versículos 1 a 4, parte A. Salmo 99, 1 a 4a. O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande nome e temível nome, que é santo. O Rei é poderoso e ama a justiça. Estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Salmo 140, versículo 12.
Salmo 140, versículo 12. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Provérbios 14, 9. Provérbios 14, 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Provérbios 14, 34. Provérbios 14, 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Provérbios 16, 6. Provérbios 16, 6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Provérbios 21, 15. Provérbios 21, 15. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Provérbios 24, 11 e 12. Provérbios 24, 11 e 12. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não saberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Provérbios 28, versículo 5. Provérbios 28, 5. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Provérbios 29, versículo 7. Provérbios 29, 7. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Provérbios 29, versículo 26. Provérbios 29, 26. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Provérbios 31, versículos 8 e 9. Provérbios 31, 8 e 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Todo esse projeto de acabar com o racismo, baseado na palavra de Deus, é baseado nessa escritura em Provérbios 31, versículos 8 e 9. Agora, Isaías, capítulo 61, versículo 8. Isaías 61, 8a. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Como um ser humano, nosso Senhor Jesus Cristo era um homem judeu. Ele foi criado com pais judeus, na cultura judaica e na religião judaica. Jesus era um rabino judeu e nunca ensinou que todas as pessoas devem vir a Deus por meio de se convertendo e praticando o judaísmo. O Senhor não fez isso. Jesus Cristo não ensinou religião ou uma nova religião. Mas que Jesus Cristo ensinou era a maneira de viver. A maneira de viver como um ser humano para todos os povos. O povo judaico e todos os povos do mundo. E a maneira correta e certa de viver para estar correto com Deus e para ser aceitado por Deus, para ter vida eterna com Deus eterno, que vem só por meio de Cristo Jesus. Então, é isso que é Cristo Jesus. Ele não era uma pessoa religioso, ele estava ensinando a maneira certa de viver para ser correto e certo diante de Deus. Acabando com o racismo cabe na mesma categoria, baseado nessas mesmas escrituras.
Agora, é muito importante que nós aceitamos isso e seguimos isso, seguindo a palavra de Deus para realmente acabar com o racismo. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes 12, versículos 13 a 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mau. Micaías, capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Miqueias. Então, sempre foi difícil esse assim. Miqueias 6, 8. Zacarias 7, versículos 8 a 10. Zacarias 7, 8 a 10. E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. E Zacarias, capítulo 8, versículos 16 e 17. Zacarias 8, 16, 17. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo a maldade contra o seu próximo e não queiram julgar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. E Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Tiago 1, 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Agora, Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, é a parábola de viúva persistente. E fala o seguinte. Lucas 18, 1 a 8. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós, povos negros dos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro, e nós, povos indígenas nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro, nós devemos persistentemente continuar orando com fé, com muito fé, por verdadeira justiça e uma completa erradicação do racismo contra o nosso povo.
negro e povo indígena no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Nós temos que orar persistentemente e orar com fé. Racismo e disparidade racial são pecado. São pecados, são maldade e são errados. América e Brasil e o mundo inteiro tem que admitir nosso pecado. Nós temos que admitir sobre a doutrina de descobrimento sendo misturado com a palavra de Deus e por meio de grande comissão de Mateus 28, espalhado no mundo inteiro junto com a palavra de Deus. Nós temos que tirar essa doutrina de descobrimento e nós sabemos disso. Esse não é nada novo. Esse é o problema, né? Nós devemos mostrar nosso arrependimento baseado na palavra de Deus. Como nós podemos fazer isso? Primeiramente, nós devemos lembrar que o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, fala que nós sabemos o bem que nós devemos fazer. Nós sabemos como acabar com o racismo, então nós temos que fazer ou é pecado. A Bíblia fala sobre arrependimento necessário de acabar com o racismo. Atos, capítulo 26, versículo 20. Atos 26, 20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então, temos que também lembrar que a Bíblia ensina em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 a 11. 2 Coríntios 7, 8 a 11. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Nós, nos Estados Unidos, nós americanos, nós no Brasil, nós brasileiros, nós cidadãos do mundo, como seres humanos, devemos seguir o exemplo dos coríntios, né? Fiéis, como evidenciado em 2 Coríntios 7, 8 a 11. Nós temos que arrepender e de mostrar nosso arrependimento com nossas ações. Então, podemos sim acabar com o racismo assim. Vamos também nos tornar um exemplo global de piedade, né? E de verdadeiro arrependimento e a verdadeira justiça nesses aspectos. Nada menos de completa verdade tem que ser ensinado. E nada menos de completa justiça é aceitável. Cada um de nós devemos, de novo, entender e lembrar a escritura de Tiago 4:17 nesse sentido. De manter o status quo não é aceitável. E tudo tem que ser mudado. E nós temos que
ensinar a verdade sobre a doutrina de descobrimento, acabar com essa doutrina e acabar com o racismo. Na Bíblia, nós ensinamos até nossas crianças diariamente sobre a regra dourada. A regra dourada requer que cada um de nós amemos nosso vizinho como amemos a nós mesmos. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam. Esse é Levítico 19, 18. Esse é Mateus capítulo 7, versículo 12. Esse é Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Esse é Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34. E também esses mesmos pensamentos, mesmos ensinamentos são em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 28. Deus tem requerido esta maneira de tratar nossos companheiros, seres humanos, desde a lei de Moisés, no Antigo Testamento da Bíblia. Jesus Cristo falou e ensinou os mesmos requerimentos e nos mesmos ensinamentos de Deus no Novo Testamento. Agora, Mateus capítulo 7, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte. Mateus 7, versículo 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. E Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 5, a Bíblia fala. Filipenses 2, versículos 3 a 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Para acabar com o racismo, nossos amados e queridos irmãos e irmãs brancas dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo inteiro, nossos irmãos e irmãs brancos e os descendentes de europeus que descobriram o mundo e trouxe a doutrina de descobrimento. Nossos queridos irmãos e irmãs brancas no mundo inteiro têm que, juntos conosco, considerar, ponderar, arrepender-se, todos nós, mudar e imediatamente acabar com esse racismo e imediatamente abolir, anular, denunciar e renunciar à doutrina de descobrimento, porque é a base de todo esse racismo, né? Então, tem a história da Bíblia que nós vamos ler sobre isso, né? É um exemplo na Bíblia. Mas antes disso, vamos ler Romanos 13, versículo 10. Romanos 13, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. É muito importante essa escritura. Agora vamos ler Lucas 19, versículos 1 a 10, que é um relato de Zaqueu, o cobrador de impostos, que é muito importante, ensinando o coração necessário para acabar com o racismo. Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu
levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. O coração de Zaqueu revela um coração com arrependimento. Um arrependimento verdadeiro e tristeza segundo Deus, como a Bíblia ensina, tristeza segundo Deus. E baseado nesta coração de verdadeiro arrependimento e tristeza segundo Deus, ele foi inspirado e abençoado a fazer 3 coisas importantes. Número 1, ele deu, aos pobres a metade de tudo o que ele possuiu. Número 2, ele retornou 4 vezes mais em valor real do que ele tinha roubado. E terceiro, ele tinha no coração dele verdadeiro arrependimento e contrição, Então é isso que é necessário. O coração de Zaqueu estava arrependido e contrito. Ele reconheceu e admitiu seu pecado e transgressão e tomou uma decisão clara e consciente de fazer o que era certo e justo e de assim o fazer imediatamente, abertamente e com alegria, felicidade e alívio também. E ele também queria que a justiça seja implementado com ele servindo os pobres. O que é necessário para todos os nossos países completamente acabar com o racismo e completamente erradicar o racismo de nossas sociedades é coletivamente ter coração de Zaqueu. Por bem ou por mal, a verdade é, por mais de 500 anos, Estados Unidos 530, Brasil, eles eram mesmo, mais ou menos mesmo. Essa doutrina de descobrimento infectou o mundo inteiro e ainda hoje é a lei de todo mundo, basicamente, e também é seguido no mundo inteiro e é juntos com a palavra de Deus. Esse é o problema e tem que acabar. Racismo só será acabado e erradicado quando todos os nossos irmãos e irmãs brancos, juntos conosco, vamos aprender e segurar a verdade, e seguir a verdade. Tem muitas escrituras que falam sobre isso também, inclusive naqueles que nós lemos no livro de Provérbios mais cedo. Amor é a resposta para completamente acabar com o racismo. É amor. É 1 Coríntios capítulo 3, versículos 4 a 8, parte A. E também nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amor sempre protege. Amor sempre confia. E amor nunca falha. Deus é amor. Incrível. Deus é amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, e 1 João 4, 16, fala exatamente isso. Deus é amor. Deus também tem dado o presente de livre-arbítrio para cada ser humano. Isso inclui livre-arbítrio para escolher e decidir o que qualquer um vai acreditar, pensar, decidir, fazer, E sujeito só que as condições, as limitações e as circunstâncias permitidas por Deus para as razões e propósitos de Deus mesmo. Então, para acabar completamente com o racismo, cada um de nós deve tomar a decisão com nosso livre-arbítrio de
aprender a verdade, de ensinar a verdade e de buscar verdadeira justiça baseada na palavra de Deus. Nós podemos ver nossas crenças, nossas escolhas, nós temos que realmente analisar nossas próprias vidas. Mas, na verdade, baseado na verdadeira história opressiva, por mais de 5 séculos, mais de 500 anos de sofrimento injusto, por causa desse racismo de Satanás, por causa de doutrina de descobrimento, eu não acredito que vai mudar. Só com a palavra de Deus. Seres humanos não têm poder de fazer isso, Deus tem. Mesmo que seres humanos têm livre-arbítrio para escolher o que é certo, nós, como povo negro e povo indígena neste mundo, nós não podemos esperar mais para outros mudar os corações deles. Nós temos que pegar com nossas próprias mãos e resolver de acabar com esse racismo. No meu livro, tem um plano de reabilitação, chamado Plano de Reabilitação, que trata isso. Só que com esta aula, nós não estamos prontos para ver uma solução. Porque a solução tem que ser baseada só na palavra de Deus. Então, primeiro, nós temos que concordar que a palavra de Deus é a resposta e nós temos que buscar a verdade na palavra de Deus. Então, Jeremias, capítulo 18, versículos 5 a 10. Então, e o plano de reabilitação, de revitalização, desculpa. Plano é chamado plano de revitalização. E o plano de revitalização está no livro, que é a base do projeto, e eu já expliquei na outra oportunidade, na outra aula e na apresentação desse projeto. Mas esse plano de revitalização realmente aplica a palavra de Deus com esse problema e para resolver uma solução e realmente acabar com o racismo. Mas como eu falei, até todos nós juntos estamos no mesmo nível. A fundação é a verdade, Deus como verdade. E baseado disso é Deus como justiça. O plano de revitalização é baseado de Deus como verdade e Deus como justiça. Mas nós temos que construir essa base, essa fundação, que seria a alicerce de nós construindo esse plano de justiça. Mas Jeremias, capítulo 18, versículos 5 a 10, fala sobre esse assunto. Jeremias 18, versículos 5 a 10. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Então, por todos os nossos países, o país dos Estados Unidos, por país do Brasil, por todos os países na África,
todos os países do mundo inteiro que recebeu a palavra de Deus com a doutrina de descobrimento, nós temos que tomar a decisão de acabar com o racismo. Tem que ser uma decisão pessoal e coletiva, né? E essa decisão tem que ser feito considerando arrependimento e a verdade e justiça. É importante porque naquela última escritura em Jeremias 18, versículos 5 a 10, não parou lá, continuou. E versículos 11 a 17 tem uma advertência para todas as nações, nesse sentido de racismo. Porque até agora, por mais de 5 séculos, mais de 500 anos, a resposta é, deixa para lá, vamos continuar todo esse racismo, a doutrina de descobrimento, e não vamos dar justiça para ninguém, e não vamos ensinar a verdade. Mas olha, a Bíblia é muito clara sobre isso. Por quê? Porque Jesus Cristo deu uma parábola sobre o que vai acontecer se nós não vamos mudar. Se nós não mudamos, nós temos na Bíblia a resposta, que não é bom. É Lucas, capítulo 17, versículos 19 a 31, e é a parábola de homem rico e Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Assim como na parábola do homem rico e Lázaro, Lázaro morreu em seu sofrimento e pobreza, por causa do coração de homem rico. Este racismo tem existido por mais de 5 séculos, 500 anos. Essa doutrina de descobrimento é a mesma coisa e continua agora. Continua. Então, por quê? Porque até agora nós temos que, todos nós que temos poder de acabar com o racismo, têm tido o coração do homem rico nesse último parábola. Mas não tem tido o coração de Zaqueu. Nós temos que combater tudo isso com o coração de Zaqueu, que nós lemos mais cedo.
Então, Deus e o santo nome de Deus eterno tem sido difamado e profanado por causa de criação pela Igreja Católica, que era povo de Deus, junto com os países e povo e nações europeus, juntos seguindo Satanás. Infelizmente, eles juntaram a doutrina de descobrimento com a palavra de Deus e descobriram o mundo, né, com os descobertos, e também colonizou todo o continente de África, todas as Américas e muitos lugares no mundo inteiro. Então, por isso, nós que chamamos Jesus como nosso Senhor, nós que dizemos que nós estamos salvos com Cristo, nós temos a obrigação de acabar com o racismo. Nós temos a obrigação de levar a verdade para o mundo inteiro, em nome do Senhor, para acabar com essa difamação e por essa profanação da palavra de Deus, do nome de Deus e de Deus eterno, por causa de todo esse racismo causado pela essa doutrina de descobrimento. Mas você pode ver essa doutrina de descobrimento em tudo, em tudo. E porque já tem sido mais de 500 anos, não pensa que esse é demais, já acabou, nós não podemos fazer nada. Não é bem assim, não. A Bíblia trata isso também. Em Salmo 90, versículo 4, a Bíblia trata isso. Salmo 90, versículo 4. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. E esse Salmo 90 era uma oração de Moisés, um homem de Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia fala sobre isso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, essa história sobre a doutrina de descobrimento e os europeus com a Igreja Católica seguindo a grande comissão de Cristo Jesus em Mateus 28, 18 a 20, né, levando a palavra de Deus por todos os povos do mundo, mas também com essa doutrina de descobrimento, a verdade, se é ensinado, nós podemos acabar com o racismo, porque todos vão ver que nós temos que trazer verdade e justiça para corrigir essa situação. Em João capítulo 8, versículos 31 a 32, a Bíblia fala sobre isso. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, Estados Unidos da América, o país do Brasil, todo mundo foi fundado com essa doutrina de descobrimento. Todo mundo que foi descoberto, todas as Américas, todo mundo que foi colonizado com essa doutrina de descobrimento foi construído na areia. Nós temos que reconstruir tudo na pedra que é Deus e a palavra de Deus. Esse é baseado de Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27 e Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. Esta reconstrução da fundação da América, do Brasil e do mundo inteiro tem que ser baseado na palavra de Deus como a rocha e como a alicerce de tudo. E quando nós fazemos isso, nós vamos ensinar e aprender a verdade, e a verdade vai nos libertar. Só que é necessário que nós ensinamos a verdade e seguimos a palavra de Deus, e assim nós podemos acabar com o racismo. Muito obrigado. Obrigado por ter escutado. Espero que
vocês vão ler tudo que foi apresentado. O ponto é simples. Não baseia nada de que eu falei, mas como eu falo em Atos capítulo 17, versículos 10 a 12, como nós, irmãos de Bereia e irmãs de Bereia, vocês devem ler todas as escrituras, tudo que foi apresentado aqui hoje, ler por si mesmo e confirmar, e depois juntos nós podemos então reunir e falar de soluções, começando com ensinando a verdade por todo mundo, toda a África, todo mundo, e baseado nisso, construindo planos de justiça para imediatamente acabar com o racismo. Obrigado.